Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o sistema digestório com as alunas Daniele Della Coleta e Giovana Gonçalves Pimentel. O sistema digestório é composto pelo trato gastrointestinal e pelos órgãos acessórios. O trato gastrointestinal é composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. E os órgãos acessórios é composto pelos dentes, língua, glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Aqui está a anatomia do sistema digestório, de todos esses órgãos que eu falei. E os processos do sistema digestório. Começa na cavidade bucal com a mastigação, depois passa para a orofaringe e o esôfago, a deglutição. Logo depois, no estômago ocorre a digestão, no intestino delgado ocorre a absorção e no intestino grosso e o reto, a eliminação. Vamos começar pela boca, que é composta pelos lábios, que são recobertos por pele na parte de fora e pela mucosa na parte de dentro. E também pelas bochechas, que auxiliam a manter o alimento entre os dentes superiores e inferiores e também auxiliam na fala. O palato duro, como a gente consegue ver aqui na imagem, é composto por maxilas e ossos palatinos, que fica na maior parte do céu da boca. Logo abaixo temos o palato, que é muscular e contém a úvula palatina. A úvula, durante a deglutição, ela move para cima e para baixo e impede que os alimentos e os líquidos entrem na cavidade nasal. Também é composta pela língua, que é um órgão digestório acessório. A língua forma o assoalho da boca e ela movimenta o alimento durante a mastigação e molda esse alimento auxiliando na deglutição. E também é composto pelas glândulas salivares. As glândulas salivares são as parótidas, submandibulares e sublinguais. Nessas glândulas contém a amilase salivar, que é o que inicia a digestão dos carboidratos, e também as lisozimas, que destroem bactérias, protegem os dentes e a túnica mucosa. O processo de digestão, então, inicia-se na boca, com os dentes cortando e triturando o alimento, participando da mastigação. A movimentação da língua mistura o alimento à saliva, formando o bolo que é facilmente deglutido. A amilase salivar, então, inicia a degradação do amido e do glicogênio, rompendo as ligações químicas entre as subunidades da glicose. Logo depois, ela passa pelo esôfago, que é um tubo muscular revestido por epitélio estratificado. O esôfago se inicia na parte laríngea da faringe e conecta-se à parte superior do estômago. Como a gente pode ver aqui, o processo de deglutição, que começa aqui no esôfago e o bolo desce para o estômago. Agora nós vamos começar falando do peritônio, que consiste numa membrana fina e serosa, responsável por revestir as paredes da cavidade abdominal. As camadas, do trato gastrointestinal são 4. A túnica mucosa, que é uma membrana mais interna, composta por tecido epitelial de revestimento, que é a lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo, glândulas mucosas e delgada camada muscular, que é o músculo liso, e também contém nódulos linfáticos, que é uma proteção contra os patógenos. Na túnica submucosa, nós temos o tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e tecido linfóide. Na túnica muscular, temos músculo liso. E na túnica serosa, que é a túnica mais externa, camada mais externa, é composta por tecido conjuntivo frouxo a denso. Aqui uma imagem do tubo digestivo que a gente consegue ver as túnicas, A túnica mucosa, composta pelo epitélio, a lâmina própria e a lâmina muscular da mucosa. Logo abaixo, a túnica submucosa, abaixo ainda a túnica muscular e mais abaixo a túnica serosa. Agora passando para o estômago, que é lá onde ocorre a mistura dos alimentos, com a presença do suco gástrico, para manter o pH do estômago ácido, com a presença também da mucosa, para proteger a mucosa a presença de muco, para proteger
é a mucosa do estômago. Temos o pepsinogênio, que é uma enzima pepsina, que faz a digestão das proteínas, e o estômago, ele é um armazenamento temporário desse bolo alimentar. Então, como a gente estava mostrando, que o estômago, ele está localizado logo abaixo do diafragma. E no estômago é onde o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, né, o suco gástrico, que é a ele misturado graças à atividade muscular do estômago. E nesse momento, o bolo alimentar misturado com o suco gástrico passa a ser chamado de quimo. Então, o suco gástrico ele apresenta nos seus componentes a pepsina, né, que ela atua na digestão de proteínas, e o ácido clorídrico, que vai promover a ativação da pepsina. E, geralmente, o ácido clorídrico e a pepsina, eles não causam irritação na parede do estômago, porque eles apresentam o muco, né, que reveste a camada do estômago. E, além disso, há a renovação constante das células que revestem o interior do estômago. Aqui nós temos uma imagem das túnicas do estômago, e mais aumentado, a gente consegue ver aqui o epitélio do estômago, simples, cilíndrico, e a célula mucosa, que secreta um muco. A célula principal secreta o pepsinogênio, a célula parietal secreta o ácido clorídrico, que ativa o pepsinogênio, e o fator intrínseco, que é a absorção de B12. A célula G secreta o hormônio gastrina, estimula a secreção de grandes quantidades de suco gástrico. O fígado é o segundo maior órgão e a maior glândula do corpo humano. Ele tem várias funções essenciais para o funcionamento do organismo, como a eliminação de substâncias tóxicas e a produção da bile, que é capaz de quebrar as gorduras em ácidos graxos, que são facilmente absorvidos no intestino delgado. O fígado também é revestido por uma cápsula delgada de tecido conjuntivo denso não modelado, a cápsula de Gleason, e é recoberto pelo peritônio, que a gente falou mais para trás. O pâncreas e a vesícula biliar, né? O pâncreas é um órgão acessório exócrino do aparelho digestivo, como uma glândula endócrina, secretora de hormônios. As principais são a amilase e a lipase, né? E essas enzimas são excretadas pelos ductos pancreáticos e caem no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. A vesícula biliar é um órgão em forma de saco, parecida com uma pera, localizada abaixo do lobo direito do fígado. Que a gente colocou aqui na imagem, né, que dá para ver bem a vesícula biliar e o pâncreas. Sua função é armazenar a bile, líquido produzido pelo fígado, que atua na digestão de gorduras no intestino. O intestino delgado é um compartimento longo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento, e é nele que a maior parte do processo de digestão acontece. É dividido em 3 porções, como mostrado na imagem abaixo: o duodeno, o jejuno e o íleo. No duodeno é onde ocorre a junção do quimo às secreções provenientes do pâncreas, fígado e do próprio intestino delgado. Essas secreções são o suco pancreático. O pâncreas, né, é uma glândula anexa, ela é responsável pela produção de uma solução alcalina rica em carboidrato, em bicarbonato, e também em enzimas como a tripsina e a quimiotripsina, que elas atuam nas proteínas. Também com as nucleases pancreáticas, que atuam nos ácidos nucleicos, e a lipase pancreática, que atua nos lipídios. Temos também a bile, que é a secreção produzida pelo fígado, e ela caracteriza-se por não apresentar enzimas. Essa secreção apresenta sais, que atuam como emulsificantes, ou seja, funcionam como detergentes. E a bile é armazenada, ela é produzida no fígado, mas é armazenada na vesícula biliar. Temos também o suco intestinal, ou entérico, que o revestimento do intestino delgado também é responsável por secretar substâncias. E dentre essas enzimas encontradas no suco intestinal, destacam-se a maltase, que atua na maltose,
a sacarase, que atua na sacarose, e a lactase, que atua na lactose. O intestino grosso é a porção final do sistema digestório, formado, como a gente pode ver aqui na imagem, pelo seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, o cólon sigmoide e o reto. O intestino, ele é bem menor quando comparado ao intestino delgado, né, o intestino grosso. Ele possui cerca de 1,5 m e ele apresenta importantes funções no processo digestivo, como a formação da massa fecal e a reabsorção da água, que é o processo que se iniciou no intestino delgado. E no intestino grosso são formadas as fezes. O reto termina em um estreito canal anal que se abre no ânus e é pelo ânus que as fezes são eliminadas para o meio externo. E aqui a gente finaliza a apresentação e agradece a presença e a atenção de todos vocês.